Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, Esoterismo, Ocultismo e Realismo Fantástico. Pessoal, hoje no nosso programa Realidade Fantástica, vamos falar sobre um tema que desperta muito interesse para todos aqueles que acompanham esoterismo, ocultismo, mas mesmo fora desse campo, que é o da radiestesia. E para falar conosco sobre esse tema, vamos falar hoje com o José Mário Mendes, que é terapeuta holístico, astrólogo também e radiestesista, que vai nos explicar um pouco sobre a radiestesia, seus fundamentos, suas aplicações e discutir aí a amplidão desse conhecimento. Né, Mário? Muito obrigado convite. por ter vindo aqui nos falar sobre esse tema tão interessante que é da radiestesia, que está envolvido com outras técnicas também, né, Mário? Com certeza, ela pode ser complementar em várias outras técnicas terapêuticas, né? Então, não é uma coisa muito antiga também, muito milenária, sempre se praticou desde a antiguidade, Desde né? a antiguidade, né? Seja digamos assim, por temas assim mais simples, como procurar água num poço, alguma coisa, procurar pessoas desaparecidas. O que eu ia te falar, talvez uma das faces mais assim lembradas pelas pessoas sobre radiestesia é justamente essa da procura da água. Isso. Talvez por o Brasil ainda ter esse vestígio da sociedade rural, né? Exatamente. Eu lembro que meu avô, Com a forquilha. Com a forquilha. Isso. Meu avô localizou um poço que hoje já não tem mais na casa dele, né, já falecido, mas e várias pessoas, inclusive até hoje, utilizam essa técnica. Com certeza. Tem pessoas assim muito habilidadas, né? E são pessoas que, digamos assim, receberam de uma outra pessoa, de um parente, de um ancestral, né, esse conhecimento, para que ele não desapareça, para que ele não morra, né? E continuam aplicando até hoje, né? Lógico, eles têm uma leitura muito simples da natureza, mas eles te dizem se a água ali é potável, né? Você pode, naquele momento, naquele lugar você pode fazer a profundidade, diz qual a profundidade. Exatamente, que você tem, né? Porque de nada adianta detectar de repente um veio d'água, está a 100 metros de profundidade, você não vai ter acesso. Tem algumas questões que tem que ser lembrada de si, porque tem alguma estatística sobre isso, né? Mesmo um excelente radiestesista que tenha 99% de acerto na procura de água para poço, né? O que significa para o seu cliente 1%? Um buraco seco, sem água. Um buraco seco sem água. Então o negócio é delicado, né? É delicado. Todas as expectativas que o teu cliente tem, né? E a questão da água ser potável também, uma série de coisas, mas continua hoje um tema bem atual. Exatamente, é verdade. E me conta uma coisa, Zé Mário, qual que é a conceituação de radiestesia? Porque o que o radiestesista ele detecta? É uma energia, é um campo, é um campo rádios, elétrico, né? Sensibilidade, estesia, energia. Então, sensibilidade à energia, né? Então, a pessoa que tem, né, todos têm, a maioria quando eu dou um curso, por exemplo, em pessoas que desconhecem, ela tem essa sensibilidade, só que, digamos assim, está dormente nela, ela não tem consciência disso. Mas todos têm, conseguem usar pêndulo, auramitre, dual rode, né? E na realidade, se a gente vê que é uma sensibilidade tão inata, que a gente considera isso muletas. Interessante. Porque você pode fazer isso sem esses aparelhos. Sem os equipamentos. Ele substitui a vareta, por exemplo? A vareta ou a forquilha lá de aroeira ou de pessegueiro que as pessoas usam até hoje para fazer a procura de poço, né? Mas essas pessoas, tem muitos sensitivos, né, que eles vão lá com a mão e identificam pela temperatura, né? Eles sabem só no contato com a mão onde tem água e água potável. Zé Mário, me conta uma coisa, as aplicações da radiestesia, porque como a gente estava conversando, a gente tem desde aquela pessoa que empiricamente descobriu lá no interior, que segurando uma vareta, foi ensinado pelo pai, pelo avô. Uma vez até eu vi num programa de TV na área rural que tinha uma moça treinando os sertanejos, né, no interior do Nordeste para detectarem água, etc. A gente sabe que muitas pessoas empiricamente usam, talvez seja a finalidade mais conhecida. Mas quais são as outras aplicações que a radiestesia tem? É muito amplo, as aplicações terapêuticas. Você pode fazer, por exemplo, a aplicação nos florais, por exemplo. Nos florais, você pode, em vez de você dizer para a pessoa qual floral, para que você não interfira conscientemente na terapia, você pode escolher através do pêndulo, né, e gráfico específico qual floral é adequado para aquela pessoa. Né? Na própria homeopatia, você pode escolher determinada homeopatia que é adequada para aquela pessoa e a potencialização daquela homeopatia para a pessoa, através da radiestesia também. E é interessante
para algumas pessoas que até falam que, não, porque a homeopatia, tanto a homeopatia como a radiestesia são um efeito placebo, etc. Existem até aplicados em animais. O animal com certeza não vai estar sugestionado. Na realidade, os animais eles são os melhores radiestesistas que a gente tem na natureza, né? Interessante. Porque você vê o seguinte, o cachorro, ele sempre vai procurar dormir no local onde tem uma polaridade positiva, harmônica para ele. Senão ele não fica ali, ele muda de lugar. Se você fazer um canil no lugar que tem essa desarmonia, lá um veio d'água, uma energia telúrica, ele não vai dormir e não vai deixar você dormir também. E vai adoecer, fica uivando, essa coisa. Já o gato não. O gato prefere esse lugar, porque ele transmuta essa energia não afeta ele. Uma vez eu fiz uma consultoria numa casa que tinha toda uma faixa da casa era em cima do veio telúrico, com veios d'água, essa coisa toda, e tinha uma floreira bem grande. Tinha uma gata que tinha criado todos os seus gatos naquele local ali. Então ele não faz mal. Na antiguidade eles faziam isso, né? Os nômades, né? Quando viajavam com os camelos lá também, né? Quando eles iam escolher o local do acampamento, primeiro eles soltavam os animais para ver onde os animais iam deitar para se acomodar, ali é o local saudável para se montar aquele acampamento. E é interessante, Zé Mário, que para quem está nos vendo e as pessoas que leem sobre esoterismo e ocultismo sabem, por exemplo, que os templos da antiguidade, né, mesmo as cidades, elas não eram construídas aleatoriamente. Não. Além da escolha, talvez, da facilidade de acesso à água potável, mas existem aí elementos energéticos. Isso, né? A própria aplicação da geometria sagrada também. Da geometria sagrada também, no uso dos templos, das casas, né? A gente perdeu um pouco disso, né? Inclusive o próprio formato das casas, se você fazer uma pergunta assim, básica, né? O que você tem na natureza, assim, nata natureza, que é quadrado? Me diz uma coisa. Pois é, interessante. A maioria é forma circular, né? Exatamente. Então os índios faziam a gente que faz casas assim, quadrado, retangular, e acaba tendo pontos de estagnação de energia nos cantos, essa coisa toda. Pois né? E é sobre isso que talvez seja uma das aplicações mais fascinantes da radiestesia, que além daquilo que você nos falava, né, do diagnóstico, isso. Né, de energia, são campos energéticos da pessoa, o terreno, a casa, me parece, Zé Mário, que você faz esse trabalho também de detectar, enfim, o fluxo energético. Fala um pouco pra gente, quem que procura o teu trabalho? Tem várias formas. Tem o cliente que procura desde a compra do terreno, análise do terreno, para você, o que tiver de anormalidade no terreno, você faz o trabalho de geopuntura, né? Que você usa ácido de aterramento para neutralizar desarmonias já na fundação do terreno. E depois já dentro da técnica, usando em complemento com o projetista, com o arquiteto, com o engenheiro, você já fazer o projeto, né, de acordo dentro das técnicas do Feng Shui, a posição das camas, né, como que você vai sair a linha de esgoto para não passar em locais em que as pessoas ficam. E voltando nessa questão, vamos dizer que eu, Marcos, eu estou preocupado com essa questão energética, comprei um terreno, eu pensei, poxa, e agora? O radiestesista vai lá, o que geralmente você verifica no terreno? São veios d'água, são veios... Como que é essa dinâmica no terreno? Você faz a análise do terreno e você tem gráficos já assim, pré-estabelecidos para você identificar. Porque não é só, digamos assim, a questão do veio d'água, da energia telúrica, de um esgoto, alguma coisa. Aquele terreno tem uma história. Sim. Então você tem que saber o histórico que envolve. Como é que esse terreno chegou a você? Você comprou ele de uma forma, pagou um preço, digamos assim, honesto por isso? Ou você comprou de uma pessoa que estava endividada, ou veio de uma herança que está com problema, ou teve um homicídio naquele terreno, tudo isso aparece, né? Na hora que eu vou fazer a análise energética, essas questões aparecem. E digamos que em uma vez detectado o terreno, há formas de se corrigir esse fluxo energético, de se anular? Tudo tem cura, né? O que se diz, né, na literatura, uma das coisas mais difíceis de ter cura, um dia acontece muito em terrenos rurais, né? De você comprar um terreno no local que era, por exemplo, no cemitério indígena. E você construir a tua casa nesse local. Imagina, né? A gente está na literatura, no cinema, está cheio dessas histórias, né, de pessoas que montaram um hotel num lugar desse, e daí é terrível, né, esse tipo de coisa. E me conta uma coisa, uma vez feita a casa, essa casa, ela, até onde nós estudamos, né, ela
se constitui uma espécie de um acumulador também. Então, a remanência de energia, o histórico, de tudo que aconteceu, de pessoas que moraram antes ali, fica remanência de energia, né, dessa casa. Né? Isso chama uma energia remanente. Remanente. Que ela fica... Exatamente. Porque eu usei algumas vezes em conversas com pessoas, eu usava o seguinte analogia, me corrija se eu estiver errado, de dizer que, poxa, imagine que um determinado prédio era uma escola. Crianças correndo o dia todo, e gritando, e brincando, e batendo porta. Outra energia, uma energia legal. Exatamente. De repente você silencia e aquilo vira um prédio de apartamento. De repente alguém pode escutar batendo uma porta. Né? Pouco provável, né? É uma energia harmônica, uma energia harmônica, um ambiente de alegria, né? Mas a gente vê, por exemplo, locais que eram um manicômio e depois viram um shopping. Era um presídio e depois vira outro tipo de instituição, né? Por falar em remanência de energia, o que você acha que seria, por exemplo, um ambiente de um fórum, onde acontece aquele julgamento de crimes, aquela coisa toda? Como é que é a tensão nesse ambiente energético, né? Porque toda aquela história do corpo vem à tona e fica impregnado nas paredes daquela. Então é um negócio complicado. E de que maneira isso afeta os habitantes daquela casa? Afeta a saúde, afeta o humor, afeta o comportamento? Depende muito da sensibilidade de cada um, mas depende muito do nível de estresse de cada um, né? Então, em termos clínicos, a gente diz assim, né? Se você é uma pessoa que busca há muito tempo tratamento médico, seja alopático, homeopático, fitoterápico, floral, qualquer for, e você não melhora na tua saúde, tem alguma coisa errada com você. Porque se a causa do teu mal-estar é onde você dorme, é onde você reside, dificilmente você vai conseguir resolver isso. Você está fazendo tratamento fora, mas você vem recarregar suas energias onde é a causa do teu mal-estar, né? Então por isso que na antiga China os médicos iam na casa do paciente e visitavam ele, fazia toda essa análise, dava essas orientações de Feng Shui, essa coisa toda. Está voltando muito hoje essa questão do médico familiar, a gente fala tem um termo home care, né? Que é o atendimento domiciliar, né? Que está voltando muito, mas sem essa abordagem energética. Né? Sem essa abordagem energética. E me conta uma coisa, Zé Mário, porque no caso do terreno, uma das formas que você nos falava ali de corrigir, digamos assim, essas energias, é fazer uma espécie de acupuntura no terreno. Exatamente. E uma vez que está construído a casa, o que pode ser feito na casa? A acupuntura às vezes é possível, né? Mas existem outros elementos, né? Então a gente analisa não dessa questão de que é mal, que é mal assombrado, que é isso, que é aquilo. A gente analisa da radiestesia em termos de polarização. Então, se eu tenho um ambiente que tem uma polarização excessivamente negativa, eu vou ter que usar elementos de uma polaridade positiva ali, para eu buscar o equilíbrio. Simplesmente isso, em termos, digamos assim, científicos, físicos, seria isso. Você buscar uma polarização de um ambiente que é excessivamente negativo, colocando positivo. É isso que a geocultura faz. Você coloca ácido de aterramento, pega a parte... atravessa várias camadas do solo, né, que tem várias polaridades, né, positiva e negativa, você puxa para a superfície do solo uma polaridade positiva e você neutraliza onde que era negativo. No caso da casa, essa correção, ao invés de ser feita com ácido, é feita com objetos? Existem gráficos, existem cristais, né, existem pirâmides, né, e tem várias formas de você fazer, vai depender, né, às vezes é um recurso que você até tem na tua casa lá, por digamos assim, um geodo de cristal bonito lá, só que ele não está colocado no lugar adequado, entende, né? Então, se você levanta cedo, mas teu sono não foi reparador, cansado, tive muito pesadelo, muita coisa, então essa cama está com algum problema. E agora, tem alguns casos assim, que são emblemáticos. Por exemplo, talvez dos casos mais famosos no Brasil, e que depois se levantou essa possibilidade de que talvez haveria alguma influência nesse sentido, foi do edifício Joelma. Né? Que foi no final dos anos 70, né? No final dos anos 70 em São Paulo, um edifício um incêndio, morreram várias pessoas, e quando foi se levantar o histórico daquele terreno, havia já um histórico de crime, de eventos que aconteceram naquele terreno.
E hoje o prédio ainda é ocupado, quer dizer, aí um exemplo talvez que precise de um... E aí os exemplos a gente vê toda hora, mas a gente acaba não dando conta, né? Você veja por que determinados pontos comerciais não prosperam. Sim, isso... Então você vê o seguinte, primeiro, antes de você se estabelecer, você tem que saber a história. A empresa anterior que estava ali, ela teve sucesso ou teve fracasso? Se ela teve fracasso, você vai repetir a história do que teve fracasso. Pois isso é uma coisa interessante, porque tem alguns pontos comerciais que viram até piada da vizinhança, né? Mesmo dentro do shopping, mesmo dentro do shopping. Mesmo dentro do shopping, né? Interessante. Tem o que acontece, tem lojas que você entra, olha e tal, se interessa uma coisa ou não, tem horas que você entra e nem fica, já sai. Tem um imóvel perto da minha casa que a gente brinca, poxa, ali já foi sapataria, relojoaria, igreja, açougue e nunca nada prospera ali. Eu tenho observado uma coisa muito interessante hoje na cidade, né? Que alguns locais que tem essa rotatividade, né, de comércio que não para, só para quando coloca uma farmácia no lugar. Interessante. Daí fica, a quantidade de farmácias que a gente tem é bem grande. Grande. Então essa é uma pergunta para quem vai se estabelecer no local, é você fazer esse histórico do imóvel. Não, e isso é importante para se nós pensarmos aqui o quanto a questão imobiliária é difícil, é um esforço grande, inclusive do ponto de vista financeiro. Né? Talvez pessoas aí que sonham em ter sua casa, talvez seja um trabalho que vale a pena. Não, mas a gente tem na França lá do Roger Laforest o livro Casas que Matam, que conta essa história, né? Então um arquiteto que se questionou, porque todas as casas que ele fazia, por bem-estar das pessoas, para a felicidade das pessoas, muitas pessoas estavam morrendo nas casas que ele fazia. Então ele foi pesquisar o que estava acontecendo. Ele chamava de casas câncer, né? Então, por que estava acontecendo naquelas casas? Daí ele começou a procurar, eles chamam, né, tecnicamente, de geobiologia, que é a biologia da Terra, né? O que está acontecendo, falha geológica que emite determinadas frequências que são nocivas ao ser humano. Isso, ressonância, movimentos. Então toda essa parte, né? Daí que ele percebeu que o trabalho dele tinha que ser complementado com esses cuidados. Nas imobiliárias, quando as pessoas me chamam, em que momento eles me chamam? Quando não conseguem vender imóvel. Quando está difícil, é uma questão complicada, né? Daí você quer saber, qual é o histórico? Por que está vendendo? Está vendendo porque o casal está se separando, essa coisa toda. Então, estão separando, mas um não queria que vendesse imóvel, está vendendo por necessidade, né? Ou porque morreu alguém lá, porque não consegue vender. Sempre tem um histórico. E daí você vai lá, neutraliza, né? Faz análise, neutraliza, depois vende. Zé Mário, uma vez que foi construído, não uma casa, mas um prédio, compartilhado por diversas pessoas, tem uns apartamentos. Ainda que não seja feito um trabalho, muitas vezes não seja feito um trabalho no terreno, o dono de um apartamento tem como fazer o trabalho no apartamento dele, ainda, por exemplo, que o vizinho não faça? Sim, com certeza. Você faz, né? E você analisa o apartamento dele, mesmo porque até por uma questão de as pessoas, como é uma coisa que ele não conhece, a mente humana é fantástica em dramatizar as coisas. Sim, né? É verdade. Então, o melhor é isso, que ele faça no apartamento dele e neutralize para ele ficar bem. Quando você faz isso, de repente, até de uma forma indireta, você pode despertar o interesse de outras pessoas. É verdade. Por quê? Olha que você vem no teu apartamento, a pessoa se sente bem, não quer sair, fica conversando. Mas que legal, por que é tão gostoso ficar no teu apartamento? É verdade. Porque eu fiz esse trabalho de harmonização, assim, e tal, com o José Mário e tal. Então, quando ele sente isso, como é que eu acho o José Mário? Tá aqui o telefone dele. Tá certo. Esse tipo de coisa. Porque do que você querer, através do convencimento, da persuasão, convencer que faça isso, que é bom, não adianta. É verdade. E me diga uma coisa, Zé Mário, a gente sabe, você nos falou no início, que muitas pessoas ali até que têm acessibilidade pode usar, às vezes não usa instrumento nenhum. Isso, né? Mas a gente vê, e estamos vendo aqui na mesa, que você trouxe alguns instrumentos que isso serve como antenas, na verdade, né? Exatamente. É como o caso da forquilha. Que tipo de equipamentos normalmente o radiestesia usa? O dual-rode, né, que na realidade fica duas varas, ele substitui essa forquilha, né? Na realidade, você estabelece um padrão, né, de funcionamento. O que é harmônico e o que é desarmônico para você, certo. então. Então, é um negócio...
a pessoa que é leiga e olha, acha que você está mexendo a mão. Então, para mim, o que é harmônico é quando ele está cruzado, assim, ó. E quando ele é desarmônico, ele abre. Então, mas é importante essa questão de você ser objetivo, porque se você não perguntar nada, ele também não responde nada. Interessante. Então, ele tem que ter essa sintonia mental, né, de você se concentrar naquilo que está fazendo. Então, se esse ambiente aqui está harmônico, ele cruza. Se ele está desarmônico, ele abre. E esse equipamento, ele pode ser tanto aplicado como para fazer análise de indivíduos, como de locais também. Também. Esse ponto que você colocou é muito importante, né? O foco do meu trabalho é sempre a harmonização de pessoas e ambientes. Então você faz a harmonização do ambiente, mas as pessoas que vivem nesse ambiente também têm que buscar harmonização. Porque se a pessoa não busca harmonização, não tem ambiente que vai resolver para ela. Para onde ela vai, ela leva junto com ela a sua desarmonização, a sua desarmonia, né? Porque o problema é ela, né? Ela não tem essa busca de melhoria, de evolução, de estar de bem com a vida, né? De estar de bem consigo mesmo. Então não tem ambiente que vai estar bom para ela. Mas é uma projeção da sua desarmonia para o ambiente externo, né? E além do All-Rod que você tem faz uso do pêndulo dessa instrumento. Esse é o Aura-Meter para você medir a aura. Que também pode, como se fosse um pêndulo que ele também responde. Pode dizer sim, né? Ou não, tá? Depende ou ele pode cumprimentar todas as pessoas que estão nessa sala aqui, ó, individualmente, todos vocês, cumprimenta, agradece pela presença de vocês. Depende da sensibilidade que você tem, né? Mas a gente usa basicamente não para perguntas e respostas, até pode ser sim e não, né? Para medir a aura das pessoas. Também dessa forma. Dessa aura. E onde se existe, pela aura da pessoa, você consegue perceber se existem falhas na aura da pessoa, se a pessoa está triste, está depressiva. Só na medição da hora você consegue ver. E o pêndulo também? E o pêndulo para perguntas e respostas, mas também com os gráficos, né? Eu até brinco, né? Você tem que aprender a pornográfico, né? Pega o pêndulo e põe no gráfico. É verdade. E eu sempre tenho que estabelecer um parâmetro, né? Eu faço a pergunta objetiva, tem que ser objetiva a pergunta, né? Você não pode divagar, será que é isso, será que é aquilo? E para coisas concretas. Não adianta eu querer usar a radiestesia para adivinhar o resultado do jogo de futebol, jogar na loteria. São coisas que ainda não aconteceram. Não é uma pergunta concreta, né? E as pessoas não gostam dessa colocação, mas nas radiestesias perguntas tolas, as respostas também são tolas. Também são tolas. A gente sabe, né, Zamara, que em termos do próprio pêndulo, por exemplo, há uma variedade muito grande, né? Então, no ambiente, quando eu chego no local, eu pergunto para determinado local. De muito mal, ótimo, como é que ele está aquele local? E o pêndulo vai me dizer, ele vai lá e marca que é ótimo. Tá? Se eu fazer uma analogia com o som, que até há pouco estava perturbando a gente, eu perguntar se ele é de muito mal ótimo, como é que ele é o som? Ele vai olhar, é muito mal, porque está atrapalhando a nossa conversa, é verdade. E além do processo, é como você falou, quer dizer, de nada, o instrumento de nada serve se o indivíduo não tiver devidamente treinado. Essa é uma colocação interessante que ele coloca na radiestesia, porque não adianta os instrumentos, né? A pessoa também tem que ser todo o trabalho, né, de treinamento para aprimorar a sua sensibilidade. Porque muitos disso você não precisa do aparelho para fazer, só que a tua sensibilidade você identifica. Mas com os gráficos, às vezes facilita porque você pode estar sentindo um monte digamos assim, uma variedade de situações e não consegue identificar. Com o gráfico aqui, você identifica, né, se outras fontes, energia provocada, energia consciente, desequilíbrio de íons, energia de formas, energia telúrica. E daí você vai ver que tipo de energia telúrica, né, ou as cores dos chakras que a pessoa está precisando, né, ou orientação magnética, uma torre de celular, que é muito comum hoje perto da tua casa, que tem uma radiação que está te afetando. Isso também é um fator interessante dentro da radiestesia, porque hoje a gente vive imerso num campo magnético brutal, são antenas de Wi-Fi, de telefonia celular, fios de alta tensão, cabos, quer dizer, nós vivemos nessa teia energética e coincidência, ou não, aparecimento que não, as pessoas estão adoecendo. E cada vez mais afastadas da natureza. Afastadas da natureza. Então, a melhor, digamos assim, a melhor maneira de você digamos assim,
fugir um pouco disso, desliga teu celular à noite. Não adianta, você não vai ficar atendendo teu WhatsApp enquanto está dormindo. Desliga. E não deixa perto da cabeceira da cama, porque essa radiação vai interferir no teu repouso, no teu descanso, com um histórico aí, com a bibliografia, com várias formas, não só aqui na Europa também, de casos de anomalias, né, de câncer, né, por causa desse tipo de radiação. O Wi-Fi cada vez mais forte hoje em dia, né, as pessoas Sim. ficam cada vez mais conectadas, né, com a tecnologia, mas desconectadas de si mesmo e desconectadas da natureza. É verdade. Poxa, Zé Mário, assim, o que a gente percebe realmente é que a amplitude do trabalho da radiestesia, e dessa questão energética, ela merece cada vez mais a nossa atenção, porque porque muitas vezes nós não temos como levantar o histórico daquilo, né? Se tivermos o histórico já é um indício, mas eu creio que muito importante. Então tá aí mais uma dica que fica aqui para a gente contar com esse tipo de ajuda profissional, sem dúvida, porque nossa residência, dos locais onde a gente trabalha, é interessante porque há muitos casos, por exemplo, de profissionais dentro de uma mesma empresa que às vezes desempenhavam muito bem suas funções e simplesmente foram realocados fisicamente para outros locais, começam a apresentar menor desempenho, fadiga, adoece, são internados em doença. hospitais. Eu tive numa indústria aqui na região metropolitana, numa marcenaria, né? Uma vez me chamaram para fazer um trabalho de análise, né? Então eu cheguei, vi os diretores da firma, aqui é um ponto que quem que está nessa mesa aqui? Não, o funcionário não está aqui, está internado no hospital. Poxa, né? Bom, porque esse aqui é um ponto nocivo à saúde das pessoas, tem que neutralizar, não é adequado que uma pessoa fique 8 horas por dia ou mais naquele local nocivo, né? Interessante. Então a gente vê pelo próprio histórico, né? Daí as pessoas acabam vendo que tem coerência na análise energética com fatos ocorridos no ambiente profissional. Né? Interessante. E nessa tua experiência já de tempo, Zé Mário, visitando imóveis e principalmente verificando, você já percebeu locais que realmente estavam muito desarmonizados? Tem várias situações bem interessantes, né? Tem uma pessoa que não conseguia vender uma casa, daí vai ver lá, o problema está lá no quarto do casal, mas está complicado, o que aconteceu? Não, é que o meu marido faleceu de câncer aqui e depois disso eu não consigo vender. Mas você tocou num ponto muito interessante. Como que as pessoas vão até esse imóvel comprar um imóvel e elas não conhecem a radiestesia e não compram? Por que não compram? Eles não são radiestesistas, mas eles sentem o desconforto. Tem negócios que eles deixam, eles cancelam o negócio na hora de assinar a escritura. É verdade. Então, porque ela sente, só que ela sente o desconforto e não sabe o que é. Então, essa aí está uma chave muito interessante, né? O ambiente que você sente desconforto, não ignore essa tua sensibilidade. Tem alguma coisa ali inconsciente que você não sabe o que é. Tá jóia. Se é confortável, se você se sente bem, você não vai se sentir, digamos assim, em dúvida de fechar aquele negócio. Zé Mário, hoje nós vivemos em cidades que são repletas de fontes de emanação. São torres de celular, torres de alta tensão, cabos elétricos, etc. Será que morar perto de um desses torres de celular, por exemplo, é uma boa ideia? Quer dizer, tem ali não é uma boa ideia. No caso de torre de alta tensão, ela tem um limite, uma distância segura, né? Tanto se você chegar, por exemplo, passar num dia de muita neblina, de garoa, você passa embaixo do ali da tensão, você escuta o efeito corona, né? Então todo aquele campo magnético ali tem uma distância de segurança que, se aproximar muito, mesmo sem contato físico, corre um curto-circuito. Então tem essa. Então tem uma distância de segurança que, lógico, não é adequado morar embaixo dessas linhas de torre de transmissão, né? Não é nada saudável, vai afetar a saúde das pessoas. Da torre de celular não é diferente. São ondas, né, que são irradiadas, que são nocivas à saúde humana. Eles não vão, ninguém vai concordar com você. Se você conversar com qualquer operadora, eles vão negar. Mas se você buscar bibliografia, tanto aqui como no exterior, na Europa, Estados Unidos, você vai ver muitos casos de problemas sérios, né, de distúrbios psiquiátricos, de leucemia, de vários casos, por causa desse tipo de interferência. Então, quando você vai
comprar um imóvel, você, né, tem que observar isso também, né? Observa, você não tem nenhuma, apesar de que não é muito seguro, né? Não tem hoje, mas o vizinho do lado aluga o terreno e coloca, pode né? colocar, é bem complicado. Então, mas observa, né? Sim. A saúde das pessoas no determinado prédio, como é que é. Eu já aconteceu de mudar de um apartamento por causa disso. Já teve vários casos de óbitos no apartamento e eu estava naquele problema de leucemia, câncer no pulmão, algumas coisas. Pessoas de idade é normal, que é função normal. Mas alguns casos graves de saúde eu não quis correr o risco. É verdade. Fica aí a dica, né, pessoal? Então, olha, eu acho que aqui no Realidade Fantástica, uma das coisas que a gente gosta muito é trazer essas informações e veja, é uma coisa muito prático. Eu acredito que é uma informação urgente. Eu mesmo me penitencio talvez de não ter feito isso antes, mas seguramente, né, vou fazer a partir de agora, tomar mais cuidado com essas questões energéticas, até porque mesmo talvez nunca tentar desenvolver a sensibilidade, mas a gente sente, e às vezes sente no corpo, né? De várias formas, né? O que acontece? Esse ambiente com a energia nociva, negativa, ela drena a tua energia. Então, quando ela drena a tua energia, você vai buscar de alguma forma compensar essa energia. E de que forma? Através do conflito. Então começa a ter muito conflito, muita discussão dentro da casa, ou as crianças não dormem, tem pesadelo, uma série de coisas. Então você tenta buscar nesse conflito a energia, mas é um fogo de palha. Passou aquilo ali, você se arrepende, por que eu fiz isso, não devia ter feito. Então são sintomas de que a energia do ambiente está afetando a harmonia do lar. Mário, se quem nos assiste aqui quiser procurar o teu trabalho, entrar em contato, nós já estamos colocando aqui embaixo os teus contatos, e vale a pena conferir, vale a pena chamar um profissional, né? Tá aqui o Zé Mário que nos ilustrou todas essas questões, para ver se de repente você não tem que fazer algum ajuste aí, ou se no seu projeto imobiliário, ou nas suas pretensões aí enfim, de construção, etc. Se você não precisa desse ajuste, quem sabe seja a diferença, né, do sucesso em sucesso da sua residência. Um detalhe interessante do meu trabalho, que eu faço questão de manter isso, eu não faço muita questão de divulgar meu trabalho. Não tem nenhuma uma outra forma de você chegar até mim, a não ser através de uma pessoa que já foi atendida por mim. É o que indica. Se a pessoa recomenda, é porque... É como eu, de uma hora que eu fui atendido por um profissional, se eu fui bem atendido e gostei do trabalho dele, eu recomendo para o outro. Legal. Olha, senão eu não recomendaria. Mas aí fica a nossa recomendação do Realidade Fantástica para que você confira esse trabalho fantástico, né, que nos ensina tanto. Zé Mário, estamos chegando agora ao final do programa. Gostaria de agradecer a tua presença, que nos esclareceu várias dúvidas aqui. A gente, durante o programa, teve a oportunidade de ilustrar alguns desses instrumentos e técnicas. E com certeza nós vamos fazer outras matérias aqui, chamar o Zé Mário para nos demonstre aqui o funcionamento. E você já sabe, é aqui no canal que a gente traz vários debates de esoterismo, cultismo e muitas vezes prático, ou seja, isso agindo no nosso dia a dia. Obrigado, Zé Mário, pela sua presença, sempre tão gentil, conversando conosco, e para você que nos assiste, siga nosso perfil lá no Facebook, lembre sempre de deixar o comentário, assine nosso canal no YouTube e lembre-se, o mistério está entre nós.